Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Hoje é a nossa última aula do mini curso sobre as crises econômicas. Como eu comentei, né, no último vídeo, eu tinha deixado para essa última aula, né, um fechamento, então eu vou passar aqui por vários temas que a gente já discutiu ao longo do mini curso, mas o nosso objetivo aqui vai ser delimitar melhor essa história de crises cíclicas, crises periódicas, crises sistêmicas, crises estruturais. Tem muita gente que usa isso aqui como sinônimos, tem muita gente que usa com significados diferentes. Eu vou passar um pouquinho, né, vou falar um pouquinho o sentido que as pessoas normalmente dão para esses termos, dizer até qual termo eu acho melhor, mais preciso, e comentar um pouquinho, né, a pertinência disso aí para a gente discutir a situação contemporânea. Então vou começar direto aqui já, né, com essa história de crises cíclicas e crises periódicas. Ao longo do mini curso, né, eu usei os dois termos e sempre como sinônimos, né? Por quê? Porque esses termos, né, eles acabam marcando aquela fase de ajuste do ciclo econômico, né? Então, sempre que eu falei do ciclo econômico, eu falei, tem uma das fases do ciclo econômico que é a crise, que é esse momento de ajuste, aquele momento em que um movimento de equilíbrio entre a oferta e a demanda, entre a produção e a demanda, né, pelas mercadorias. Então, é um movimento completamente funcional dentro da ordem capitalista. A crise, então a crise cíclica, a crise periódica, ela é absolutamente necessária, né, para a reprodução, né, para que o capitalismo continue se reproduzindo. Quem quiser, né, lembrar um pouquinho mais disso aqui, né, eu falei bastante sobre isso lá nas aulas 4 e 5 do mini curso. Agora, aqui, ó, o que eu vou adicionar aqui é que por que eu prefiro o termo crises cíclicas ao invés de crises periódicas? Durante muito tempo, né, vários economistas buscaram, né, encontrar a periodicidade das crises. Então, tinha uma ideia de ciclos decenais, então que as crises aconteciam de 10 em 10 anos. Antes disso, estavam tentando delimitar em 7 em 7. Enfim, tem várias tentativas nesses sentidos. Tem algumas tentativas mais longas, mensurando a partir do ciclo, né, de troca, de reprodução, né, da maquinaria, aquele momento em que a substituição, né, massiva, né, da maquinaria. Enfim, tem várias tentativas nesse sentido, e eu não encontrei até hoje nada absolutamente que você olha e fala, não, isso aqui é realmente útil, né? Não, em 50 anos tem uma crise. Até quando a gente pensar nas crises sistêmicas, né, ou crises estruturais, a gente vai ver que esses ciclos eles não seguem uma periodicidade, né? Então eu não gosto tanto do termo crises periódicas, porque eu acho que dá mais a impressão de que a crise acontece num período delimitado, e para mim o foco da crise é entender ela dentro do ciclo econômico, né? Então é uma crise ali dentro do ciclo. E essas crises, né, aqui para a gente diferenciar daquilo que vem na sequência, né, das crises sistêmicas, as crises cíclicas, né, ou crises periódicas, se vocês preferirem ainda esse termo, elas tendem a ser crises parciais, né? Então, por exemplo, a crise da economia brasileira de 2014 e 2015. E aí, inclusive, né, aproveito aqui para dizer, né, que o próximo mini curso do canal vai ser, né, sobre a economia brasileira, e a gente vai falar bastante lá dessa crise de 2014 e 2015. Mas veja, essa crise de 2014 e 2015 foi uma crise da economia brasileira, não uma crise regionalizada, uma crise parcial, né, embora tenha envolvido toda a economia brasileira. Pode haver crises parciais, muito mais parciais ainda, envolvendo apenas alguns setores da economia brasileira. Acontece isso, acontece com muito mais frequência, inclusive. Mas então a gente vai discutir bastante a crise de 2014 e 2015 lá, que pensando na totalidade do modo de produção do sistema do capital, né, da economia mundial, é uma crise parcial, não mais do que isso. E aqui então o segundo grupo, né, então eu falei aqui das crises sistêmicas e das crises cíclicas ou periódicas, né, são essas crises parciais, né, funcionais dentro da ordem capitalista, e do outro lado a gente vê, né, as crises, aquilo que os autores chamam de crises sistêmicas, crises estruturais, né. Essas crises, elas ressaltam, a forma que eu definiria elas né, de que elas ressaltam os limites ou as contradições, né, da lógica capitalista. Elas são disfuncionais, ainda que inerentes à ordem capitalista. O que isso quer dizer, né?
de que elas não são resultado de um evento extraeconômico, né? Por exemplo, agora na pandemia a gente está vendo um evento extraeconômico com grandes consequências econômicas. As crises sistêmicas ou crises estruturais não necessariamente são consequência desses eventos extraeconômicos, né? A crise de 29, a crise de 2007 e 2008, elas são crises absolutamente internas, né, do próprio funcionamento da economia. Mas veja que, então, portanto, elas são completamente aderidas, né, à lógica capitalista. Ainda assim, elas são disfuncionais, porque elas colocam em xeque, né, elas ressaltam, né, os limites da reprodução do modo de produção capitalista. Então vou até comentar na sequência, né, como que é muito mais difícil dar resposta, né. A crise periódica, as crises cíclicas, né, elas não demandam respostas muito mais elaboradas, né. Os agentes econômicos, né, eles respondem ali quase que instintivamente e o ciclo econômico continua. Aqui não. Aqui, quando a gente vê historicamente, né, geraram grandes mudanças na literatura econômica, no pensamento econômico. Então, o próprio keynesianismo, todo esse movimento, né, surge ali da crise de 1929. Antes disso, já havia fortalecido a escola austríaca, né, a partir ali da crise do final do século XIX, ganhou muito corpo lá, umas ideias dos austríacos, enfim. Então, e um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, né, de que essas crises, né, elas são consequências de movimentos de longo curso, né, e elas costumam também ter durações muito mais longas, né. Eu vou falar na sequência sobre um pouquinho sobre essas crises, vocês vão ver que como não é uma questão ali de meses, né, ou no máximo uma questão de um ano, né, são crises mais longas. E também elas, justamente porque as respostas são muito mais elaboradas, né, elas exigem muito mais de respostas dos agentes econômicos, que normalmente elas colocam, né, explicitamente a oposição entre desenvolvimento, né, como que a gente vai recuperar a economia e como a gente vai e o desenvolvimento humano, né. Agora na pandemia a gente está vendo isso de forma explícita, né, de forma muito mais explícita, né, essa história, vamos salvar a economia, vamos salvar a vida das pessoas, né. Mas todas as grandes crises, né, esse dilema ele aparece. Toda aquela história, eu vou comentar as respostas logo na sequência, isso vai ficar bastante claro. Mas aí o ponto que eu queria enfatizar, né, para a gente delimitar o sentido, né, dos dois termos, sistêmicas ou estruturais, né, eu acho que uma pergunta que a gente pode fazer é: as crises sistêmicas ou estruturais, elas apontam para o fim iminente do modo de produção capitalista? Muitas pessoas que colocam, né, que a resposta dessa questão é sim, elas gostam do termo crise estrutural. O termo, né, também não é um termo exclusivo do Esteban Mesaros, né, mas é sem dúvida nenhuma o autor que consagrou, né, que fortaleceu o termo, principalmente na literatura marxista, né, e eu acho muito interessante o Mesaros, porque é um cara que, num momento, justamente naquelas respostas, né, que do surgimento do keynesianismo, aquelas respostas, né, que os intelectuais deram para a crise de 1929, a impressão dominante naquele momento era de que o problema das crises econômicas haviam sido resolvidos com esse modelo mais fortemente interventivo do Estado, né? Então, é até o que muitos autores chamavam no capitalismo organizado. E a ideia dominante era de que o capitalismo organizado havia eliminado com essas grandes crises sistêmicas, né? Então, uma crise como a crise de 1929 nunca mais ia acontecer. E o Mesaros falava que não só outra crise de grande monta assim, iria acontecer novamente, como seria uma crise estrutural, né, que colocaria em xeque a própria ordem capitalista. Eu já vou voltar um pouquinho a essa ideia, né? Mas antes eu gostaria de fazer dois destaques, né, desse trabalho do Mesaros. Além desse, né, brilhantemente, né, de conseguir reconhecer que esse problema das crises não haviam sido desaparecido, né? Ao fazê-lo, né, ele ressalta que o capital ele é absolutamente incontrolável. Então, essa própria ideia de capitalismo organizado, né, era um termo assim, no máximo uma hipérbole, né, mas nem de longe correspondia de fato, né? O capitalismo nunca é organizado, né? E um ponto também, a gente poderia fazer vários destaques no Mesaros, né? Mas um ponto que eu acho bastante interessante, né, quando ele destaca o papel do complexo bélico-militar, ou vários outros setores, né, mas o complexo bélico-militar é o que ganha mais destaque, né,
que tem essa funcionalidade também e de como uma resposta a todos os problemas, né, que a gente pontuou ali na última aula, né, da tendência da taxa de lucro, né, problema de superprodução, mas eu vou inclusive enfatizar esses problemas logo na sequência, né, mas eu acho ele bastante interessante, né, como ele identifica como que o complexo bélico-militar ele ganha uma funcionalidade nesse sentido, né? Há discussões se de fato essa aparente funcionalidade dele, ela do complexo bélico-militar, ela se de fato materializa, né? Porque é um setor que não gera mais valor, tal. Então a discussão é bem elaborada, mas e todo esse aumento do orçamento bélico-militar tem muito a ver com todos esses problemas da ordem econômica. Eu acho muito interessante a forma como o Mesaros capta isso. Mas há algumas controvérsias, né? Alguns pontos que eu acho mais delicados ali nessa ideia de crise estrutural, né? O primeiro delas, né, no trabalho do Mesaros, não fica muito claro o que é o fator decisivo, né, para a geração dessa crise estrutural, né? Ele aponta, né, vários elementos que eu acho que são muito mais consequências dessa causa de fato, né? E que evidenciam essa crise estrutural, né? Mas eu acho que em nenhum momento ele chega e fala, ó, o problema decisivo é o aumento da composição orgânica do capital, gerando a queda da tendência da taxa de lucro, né? Que é o termo que eu coloco. Então isso não aparece explicitamente no Mesaros, né? Eu acho que o que vai aparecer mais de forma mais incisiva é a história da taxa decrescente de utilização, mas ainda assim é uma consequência e não a causa. Pelo menos da forma com que eu entendo. Eu acho que um outro ponto, né, dúbio, né, é a história de que essa crise estrutural é uma crise derradeira. Em alguns momentos parece que sim, em outros momentos parece que não. Mas em geral, né, o pessoal, o uso do termo crise estrutural, né, denota, né, uma crise muito mais severa, né, porque é uma crise que coloca em xeque a própria ordem capitalista. Ainda que no Mesaros esse ponto não fique explicitamente claro, né, há alguma oscilação ali nos textos dele, né. Bom, e a história, né? O que tem por trás do termo crise sistêmica? É um termo muito mais popular, né, na literatura econômica, aparece entre autores de diversos campos. Então, assim, ó, no mainstream você vai escutar essa história de crise sistêmica. Eu comentei no início da última aula, né, aquele gráfico, aquele quadro do Michael Roberts, né, apontando as várias histórias, as escolas da economia, né. Então tem várias escolas keynesianas ali que estavam inseridas nessa história de crise sistêmica e tal. Então não é uma exclusividade do campo marxista. Mas geralmente, né, o termo crise sistêmica também é para denotar, né, uma crise muito mais destrutiva, né, que demanda respostas muito mais incisivas, contundentes, respostas diferentes daquilo que estava sendo feito, né. Então, até para a gente pensar, né, quais são as grandes crises sistêmicas identificadas pela literatura econômica, né? Aquelas que todos os autores a maioria dos autores vão olhar e falar, não, isso aí é uma crise sistêmica. Então é uma crise do século final uma crise no final do século XIX, que, para vocês terem uma ideia, né, tem muitos autores que falam que é uma crise de 1873 a 1896. Então é uma crise de 23 anos. Foi uma crise extremamente severa, né? Como ela mais remota no tempo, né? O pessoal não se liga tanto a ela, né? Mas olha a duração dessa crise, né? Começa lá nos Estados Unidos e vai contagiando outros países, né? Então, há autores até que falam, em 1879 os Estados Unidos já tinham saído da crise, né? Mas aí outros países continuaram sofrendo com as consequências da crise, né? A crise de 1929, né, a mais famosa de todas, e uma outra crise sistêmica é a crise de 2007 e 2008 que a gente está discutindo ainda, né? Essa história, né, de os rumos do pensamento econômico, né? Isso é algo que tem em jogo ainda. Não dá para, por exemplo, divorciar todo esse movimento que deu em torno da moderna teoria monetária daquilo que aconteceu na crise de 2007 e 2008, ou toda essa crítica à financiarização, ao rentismo, né? Como isso é essa crítica anterior, né? Mas como ela ganhou, né, um corpo depois de 2007 e 2008. E um outro termo, né, que aparece bastante, um termo que apareceu bastante entre os autores, né, que eu menciono aqui no minicurso, né, principalmente é um termo é cunhado, né, um termo que o Michael Roberts usa muito, né, para descrever essa história recente, né, é o termo da longa depressão. Então a longa depressão é algo que começa ali nos anos 70, que curiosamente também é um momento em que o Mesaros aponta como início da crise estrutural. Então, em nenhum momento quando eu aponto aqueles limites, né, aqueles movimentos mais dúbios, né, em nenhum momento eu acho que o Mesaros estava delirando, né, quando ele via algo de diferente ali nos anos 70, né. É uma discussão mais se
a melhor forma, né, da gente descrever esse fenômeno, de identificar, né, as causas desse fenômeno e aquilo que é possível fazer com ele, né? Ele colocou o capitalismo contra um limite insuperável. São essas questões que ficam, né? Mas, de fato, é incontestável que ali nos anos 70 há um movimento diferente, né? E o Michael Roberts vai utilizar o termo longa depressão, né? A gente viu no início, o primeiro gráfico que a gente viu na última aula, né, aquele gráfico do Maito, né, mas que o Michael Roberts utiliza bastante, mostrando, né, como que nos anos 70 a taxa de lucro atinge aquele menor, aquela baixa histórica, e lá permaneceu, né, oscilando, mas em torno daquele menor nível histórico. Então, aqui o que eu fiz, né? Até vocês forem ver aqui, eu deixei aqui algumas causas e consequências desse movimento, né? Eu deixei algumas coisas em laranja e outras em vermelho. Eu tentei deixar em laranja aqueles termos, né, aquilo que o Michael Roberts mais utiliza para estudar. E mais há outras questões ali que eu acho que estão completamente ligadas a isso, embora estejam aparecendo em outros autores, eu coloquei em vermelho ali, só para quem gosta de saber, não, o que é de cada autor. Então, o que está em laranja ali são termos, né, que aparecem bastante lá no livro do Michael Roberts, né, chamado inclusive da Long Depression, e ali em vermelho elementos, né, que eu trouxe do pensamento de outros autores. Então, o Michael Roberts vai relacionar essa longa depressão com o aumento da composição orgânica do capital, ou seja, derrubando a taxa de lucro, né, como eu falei no último vídeo, a elevada concentração e centralização de capital. Aí o Andrew Kleiman vai tirar disso aquela história das empresas too big to fail, que é uma expressão que correu muito ali entre os analistas econômicos em 2007 e 2008 para justificar a intervenção dos gestores políticos norte-americanos, resgatando os bancos, resgatando a GM. Então, a ideia era essa, que aquelas empresas ficaram tão grandes que, se você deixa elas quebrarem, elas poderiam levar junto toda a estrutura do capitalismo, né? Elas poderiam levar o capitalismo para o inferno juntas. E um outro termo, né, que aparece ali, até quem utiliza mais esse termo é um outro autor, esqueci o nome dele, o Shunara, Joseph Shunara, que trabalha muito com o Michael Roberts. Então, eu deixei ali em laranja, né, porque é um termo que está ali muito próximo àqueles autores. Nossa, deu um branco aqui absurdo. O Shunara é um autor que eu cito bastante aqui ao longo do minicurso, um autor que eu leio bastante. Aí a história da taxa decrescente de utilização, né, que é o que o Mesaros enfatiza bastante, e eu acho que tem tudo a ver com essa história de superprodução e com a história do jogo de soma zero, né, tanto que eu até mencionei um pouquinho naquele vídeo, na aula sobre o Robert Brenner, e o jogo de soma zero que eu coloquei ali, inclusive um termo do Robert Brenner, isso está na aula 8 do minicurso, acho que é a aula 8 do minicurso. Esqueci de colocar aqui na frente entre parênteses. E tudo isso ligado, né, a essa baixa histórica da taxa de lucro. Então, eu acho que assim, tem esses vários termos, né, com esses sentidos, né, com esses problemas. Aqui eu não tenho a preferência por um termo que eu acho melhor que os outros. Como eu tenho lá, como prefiro crises cíclicas a crises periódicas. Mas eu acho que isso fecha, né, aquele grande problema que a gente enfrenta hoje. Mas antes de encerrar o minicurso, né, eu acho que seria interessante pelo menos pontuar aí as principais propostas, né, que o pessoal está trazendo para contornar esse quadro. Né? O que os economistas aí estão falando, né? O que eles estão pensando, né, como formas de solucionar esse problema, né, que se arrasta aí desde 2007 até... se você consegue ter uma análise um pouco mais profunda, né, se arrasta desde os anos 70. E, veja, a economia não se recuperou e agora a gente já está numa outra crise gigantesca, mas impulsionada, né, pelo coronavírus. Então, quais são as grandes soluções? Né? O que o pessoal tem discutido, né? Essa história, não, o paradigma, né, que está surgindo, dessa disputa entre ideias, né? Então, o primeiro deles, né, que não é nem de longe uma ideia nova, mas essa ideia de que a austeridade é arrojo salarial, com austeridade diminui gastos públicos, diminui a necessidade, né, de financiamento do setor público, então diminui a necessidade de aumentar a carga tributária, né? Então você diminui os custos empresariais, diminuindo impostos, né? E aí se alivia a história da queda da taxa de lucro. Outra forma também é diminuindo custos trabalhistas, você diminui os custos, as despesas, né, com salários das empresas. Então essa é uma primeira resposta. Uma segunda resposta
é aquela ideia de incentivar o consumo. Então, você atua a queda da lucratividade por meio da ampliação do mercado consumidor, né, dando aquele choque entre oferta e demanda, que eu pontuei algumas vezes ao longo do minicurso. Né. Isso não resolve o problema da queda da tendência da taxa de lucro diante, né, do aumento da composição orgânica do capital, mas atenua. Né. Eu comentei um pouquinho isso lá na aula 3 do minicurso, ou na aula 1. Alguma dessas foi logo naquele primeiro módulo do minicurso. Tem os programas assistenciais, falei também aqui já no canal, né, dos programas de renda básica universal, estão inseridos aqui, né, que a ideia é atenuar esse problema de redução do número de postos de trabalho por conta do aumento da composição orgânica do capital. Esse movimento dos capitais terem que se tornar mais produtivos, empregando mais maquinaria e, portanto, diminuindo, né, a necessidade de emprego, né, de força de trabalho. Uma outra proposta que aparece bastante, né, é o livre mercado e a destruição de capital. Tem os vídeos aqui no canal, né, que eu comento lá a fala do Fernando Uric, né, que eu discuto bastante essa ideia aqui. Então, a ideia é de que você vai reduzir esse problema de superprodução de capital por meio da destruição de capital. Acumulou muito capital, destrói capital, até por meio de destruição física, e depois dá sequência a esse problema. E, embora o Fernando Uric não defenda a destruição física, né? Eu comentei isso lá, né, que ele fica indignado com a ação, né, do governo do Getúlio Vargas, lá queimando café e tal. Quem fez esses vídeos deve lembrar. Então, outra proposta é a ideia de ampliação de investimento público, né, que nem nada é do que requentar lá as ideias de respondendo à crise de 1929, né? E a ideia é que com isso você gera empregos, né? E ainda gera incentivos, né, para que o setor privado também gere novos postos de trabalho, né? Tem uma discussão, né, que é bastante forte aqui no Brasil, né, por meio do Paulo Gala, aquele pessoal lá do valor adicionado, o Ciro Gomes, né, a ideia de que aumentar investimento em pesquisa, em tecnologia, né, porque a ideia é aumentar a competitividade, né, das empresas da indústria nacional diante do mercado internacional. Né. Então você não vai resolver o problema da economia geral, nenhum deles vai, né, mas você aumenta a competitividade da economia brasileira, então mesmo com essa taxa declinante de lucro, né, você consegue ampliar a lucratividade da economia brasileira às custas da economia dos outros países. Né. Quem lembra da aula sobre o Robert Brenner, lembra que isso é aquela história do jogo de soma zero. Tem também a ideia da ampliação, né, da carga tributária ou emissão de moeda. Né. Tem essas duas escolas, o pessoal ali do imposto sobre grandes fortunas, o pessoal, né, da moderna teoria monetária, né, apontando duas soluções distintas, mas para financiar ampliação de investimentos públicos e programas assistenciais. Né. Então isso aqui está amarrado com essas outras duas respostas. Veja que essas respostas não é uma ou outra, ou elas se combinam, né? Obviamente que algumas ideias são antagônicas, né? Ou, mais ou menos antagônicas, né? Que até alguns autores que defendem a história da austeridade com a emissão de moeda, né? Então, dá para combinar todas essas ideias aqui. Tem, por último, né, aqui, assim, eu não tentei excluir, englobar todas as respostas, né. Eu peguei as propostas assim que eu fui lembrando, fiz uma pesquisa rápida ali, e aí foram o que eu lembrei, né. O último ponto é a história do combate ao rentismo e à financiarização, que com isso a ideia é de que você vai gerar uma alocação melhor de recursos, né? Alguns autores vão defender por meio nesse sentido, né? Você melhora essa alocação de recursos, ou outros autores vão defender no seguinte sentido, né? Vai ter mais recursos, né? Se diminui a financiarização, os gestores lá do capital produtivo vão ter mais recursos para investir na produção, então vai gerar mais empregos e tal. Bom, então para encerrar, essas propostas podem funcionar? Eu acho que elas, se você pensa funcionar elas, gerarem um novo ciclo, um aumento na lucratividade, um novo ciclo de expansão, até com uma boa duração, com maior crescimento econômico, em alguma medida é sim possível. Eu acho que a gente pode ver sim o novo ciclo expansivo. De alguma medida, né, até algum ponto, né, essas medidas elas já atenuaram a queda da taxa de lucro, né, como eu pontuei, desde os anos 70 a taxa de lucro está orbitando, então ela não cai mais, então são fatores contratendenciais, né, que estabilizaram a taxa de lucro, e em alguma medida eu acho até que elas podem empurrar um pouco essa taxa de lucro para cima.
mas elas vão resolver de forma duradoura, né, os limites do modo de produção capitalista? Não. Esse problema que a gente tem visto do aumento da composição orgânica do capital, gerando aquela taxa de lucro, esse problema não vai ser solucionado. Não tem solução para isso. A solução para isso é uma nova lógica, um novo modo de produção, não mais centrado, né, na ideia de que a renda das pessoas, da grande parte da população mundial, tem que vir por meio da venda da força de trabalho. Então a forma com que essas pessoas acessam, né, aos bens produzidos é por meio da força de trabalho, recebendo salário e podendo ir lá no mercado e comprar. Então isso aqui esse ponto não vai ser solucionado, né? Esse problema não vai ser solucionado com esse princípio, também com a história de que você tem que produzir ou alocar recursos, né, pensando na lucratividade. Isso aqui também, esse problema já tem gerado problemas, questões disfuncionais, né, como toda a história da financiarização, que a gente comentou aqui ao longo do curso. E o ponto decisivo a gente precisa submeter, então, os sumos da economia ao intelecto dos homens, né? A gente chegou num ponto, como eu discuti longamente nesse vídeo aqui do canal, né? Primeira vez aqui no minicurso, eu vou encerrar o minicurso indicando esse vídeo aqui do canal, né? Para quem quiser entender melhor, né? O que eu tô pensando com essa história aqui de submeter a economia ao intelecto dos homens, né? Eu acho que a única resposta possível e que vai de fato resolver os problemas que a gente pontuou aqui ao longo do minicurso. Bom, então com isso a gente encerra esse minicurso. Espero que... De novo, gente, eu gostaria muito que vocês dessem um feedback, porque eu já tô... Como eu falei, né, eu tô até aqui na casa dos meus pais, eu tô de férias em outubro, e eu já tô adiantando, tô fazendo algumas leituras aqui já para o mini curso lá da economia brasileira. Então é uma oportunidade, né, muito boa para que vocês me dêem um feedback, né, de como foi esse mini curso, coisas, né, que eu posso melhorar para o próximo mini curso, melhor organização. Então eu gostaria muito de escutar isso, e eu gostaria muito, né, obviamente, de contar, né, com todo mundo que acompanhou aqui esse mini curso, que acompanha aqui o nosso próximo mini curso sobre a economia brasileira. A economia brasileira, por mais que eu vou fazer um resgate histórico, né, vou lançar aquela aula 0, né, apresentando o mini curso, mas aqui adiantando em primeira mão, vai ter uma primeira aula ali falando um pouco, né, da economia, do histórico da economia brasileira, mas a gente vai focar mais na economia brasileira dos anos 2000 em diante, né? Então, aliás, antes de eu fugir aqui, e inclusive me perder, aqui eu coloquei um pouco da bibliografia que eu utilizei, né, para essa última aula, e essa última bibliografia aqui eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, aqui eu deixei só aqui a principal obra, né, dos autores que eu citei, só acho que o Andrew Kleiman e o Michael Roberts, que eu citei mais de um livro. Lá na aula 0 do minicurso, eu coloquei uma referência bibliográfica muito mais parruda que essa. Aqui eu coloquei uma resumida, assim, obras que eu acho fundamentais, principalmente, né, que eu utilizei para formatar essa última aula. Eu não tô mais. Eu acabei não disponibilizando as últimas slides do mini curso, né? Porque tem aquela história de que acessando meu drive, algumas pessoas me alertaram que isso aí poderia. Eu tive alguns problemas de tentarem hackear minha conta e tal. Algumas pessoas me alertaram com relação a essa ideia de eu ficar compartilhando meu drive. Enfim. Pode ser, ou pode ser que eu volte, depois eu compartilhe de novo esses slides aqui com vocês por meio de outros meios. Bom, gente, é isso. Então, quem tiver paciência de dar um feedback sobre esse mini curso, vai ser muito útil já para eu programar um mini curso sobre a economia brasileira. Então, um abraço e até lá.